Olá, aqui é a Helga outra vez e hoje eu quero falar sobre o protocolo dos sábios de Sião. Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica até o final do vídeo. Existe estendido pelo mundo hoje, muito na internet, por sinal, o entendimento de que existe uma conspiração judaico-maçônica que é responsável pelo domínio do mundo inteiro, do planeta. Aproveitando que eu estou estudando o livro do professor Ricardo de la Sierva, A Maçonaria Invisível, eu quero aproveitar e fazer a leitura de uma parte deste livro seu em que ele desenvolve esse assunto do protocolo dos sábios de Sião. Como eu dizia, há quem creia que existe uma conspiração judaico-maçônica e que esses judeus maçônicos dominam o mundo. É interessante notar o que ao final desse pequeno excerto em que Ricardo de la Sierva fala sobre o protocolo, eu vou começar do final, certo? É muito pequena a parte em que ele se refere a esse assunto, começa aqui, vai até a outra página, depois mais um pouco, e termina aqui. São praticamente 3 páginas. Começo pelo final, por causa do que ele diz, que é muito importante para, inclusive, a gente já começar consciente de que é que ele pensa acerca dessa tal conspiração judaico-maçônica. Diz o professor Ricardo de la Sierva, os exageros e as distorções do antissemitismo e dos protocolos dos sábios de Sião repercutiram contra a história autêntica. Quer dizer, que em vez de facilitar a compreensão da real história, o que fez foi dificultar. Suscitaram no mundo judeu um agudo complexo de defesa concretizado em algumas instituições muito ativas. Eu conheço algumas, eu vou colocar o nome de algumas das instituições aí para que você saiba quais são. Sigo, inclusive, canais de alguns, porque eu quero ver o que esse pessoal faz. E ando bem impressionada de como eles são ativos. Não se pode falar absolutamente nada sobre os judeus, que eles atacam aquele que fala, que ousa falar qualquer coisa sobre os judeus, sendo verdade ou mentira. Assim entendo eu. Então, suscitaram no mundo judeu um agudo complexo de defesa concretizado em algumas instituições muito ativas que, sobretudo depois do Holocausto, se levantam contra quem, sem aceitar a farsa dos protocolos, pensam com sérios motivos que entre o judaísmo e a maçonaria existem conexões históricas indubitáveis. Não se pode duvidar que existem conexões históricas entre a maçonaria e o judaísmo. E que os judeus conseguiram, graças à sua coesão e ao seu trabalho, avançar muito durante os séculos XIX e XX, até alcançar posições privilegiadas e dominantes no mundo da imprensa, dos meios de comunicação, das finanças e da política. Isto é verdade e vamos mostrá-lo. Mas não se fundamenta em fantasmagorias e plágios, senão em uma análise histórica genuína. Digo isso porque um autor tão cuidadoso como Leon Zeldis, ele vai falar desse Leon Zeldis, levado pelo justificável ardor de desqualificar os protocolos, nega as conexões do judaísmo e da maçonaria,
que são comprováveis. Quer dizer, já está comprovado que existe essa conexão entre judaísmo e maçonaria. E vamos seguir expondo. Quer dizer, o que diz aqui ao final dessa parte em que ele trata dos protocolos dos sábios de Sion, é que, embora seja verdade que existe uma conexão forte entre o judaísmo e a maçonaria, não se fundamentam neste texto chamado Protocolos dos Sábios de Sião, que esse texto é uma fantasmagoria e um plágio, mas é verdade que existe a conexão entre maçonaria e judaísmo. Mas não porque o diga um texto como os Protocolos dos Sábios de Sião, senão por outros motivos que neste livro ele vai expor e diz já que está provada esta relação entre judaísmo e maçonaria. Quero chamar atenção aqui para o fato de que eu, na minha série sobre os Illuminati, comentei que um dos autores que eu estou lendo, que é Arthur Thompson, diz que os Illuminati, e não confundir, porque aqui nós não estamos falando de Illuminati, ele diz que os Illuminati não são uma conspiração judia nem maçônica. Ricardo de la Sierva diz que são judia e maçônica. Mas neste vídeo, nós não vamos falar de Illuminati. Vamos falar do que entende Ricardo de la Sierva sobre a maçonaria no que refere à sua conexão com o judaísmo. Então vamos ver o que é que ele diz desde o início. Em 1903, e em meio das ondas de antissemitismo que se abatiam sobre a Europa e a América, reavivadas pelo caso Dreyfus, o que foi o caso Dreyfus? Ele explica anteriormente, Dreyfus era um capitão de artilharia judeu, vivia na França, e foi acusado, depois soube-se que falsamente, de entregar material, informação militar secreta ao Estado-Maior alemão. E foi condenado à degradação e à cadeia perpétua. Só que o caso Dreyfus ocorreu em 1894. 2 anos depois, em 1896, já se provou que era com todos os fatos que aquela acusação era falsa. 10 anos depois, ele foi indultado e reabilitado, mas o dano já tinha sido feito. Serviu esse caso Dreyfus, como diz Ricardo de la Sierva, foi a pré-amar do movimento antissemita ocidental. Quer dizer, com aquele caso Dreyfus, pelo fato de o homem ser judeu, né, sentiu-se a comunidade judaica como perseguida, porque, inclusive, foi provado que não era verdade, que ele tinha traído os franceses, entregando dessa informação secreta para os alemães, e então houve uma onda de antissemitismo em todo o Ocidente. Mesmo ele tendo sido indultado e reabilitado, 10 anos depois da comprovação de que tinham sido falsas as acusações, não adiantou nada, porque a onda de antissemitismo já estava espalhada. Dessa época é aquele texto de Émile Zola, Eu acuso, j'accuse, em que ele faz a defesa através dos jornais de Alfred Dreyfus. Ficou muito conhecido esse texto mundialmente, J'accuse. Então, voltando aqui, os protocolos do sábio de Sion, segundo Ricardo de la Sierva, em 1903, e em meio às ondas de antissemitismo que se abatiam sobre a Europa e a América, reavivadas pelo caso Dreyfus, apareceu em um jornal russo, simpático naturalmente ao regime czarista, que era o regime que existia, o czar era quem governava a Rússia antes da Revolução Comunista de 1917. E bem antes, porque já começou em 1905 a coisa, os embates revolucionários na Rússia. Apareceu em um periódico russo
simpático naturalmente ao regime czarista, um estranho texto intitulado Os Protocolos dos Sábios de Sião, que quase imediatamente se converteu na Bíblia do antissemitismo, condição que todavia hoje, que ainda hoje, já no século XXI, segue ostentando as contínuas edições em todos os idiomas em que se publicou esse texto. Quer dizer, todo mundo pensa isso, né? Que os protocolos dos sábios de Sião é verdadeiro e isso daí levanta uma onda de antissemitismo. E esse texto vive sendo republicado em todos os idiomas, em todas as partes do mundo até hoje. Para valorizar, para avaliar tudo isso, eu acudi, em primeiro lugar, a uma investigação direta na internet e a uma edição que possuo publicada pela editorial Sancho Fuerte em 1986. Um destacado dirigente judeu e maçom, chamado Leon Zeldis, ao qual nós já nos referimos, publicou uma ampla análise sobre os protocolos na internet, que ele baixou, Ricardo de la Sierva, e para se basear para fazer essa análise aqui. E para esse ponto e para toda a história de Israel, é importante ter acesso ao Atlas de História Judia do professor Martin Gilbert. Os protocolos são simultaneamente um ataque de fundo ao sionismo e à maçonaria moderna, que se identificam para os autores do escrito. Quer dizer, quem escreveu os protocolos dos sábios de Sião, seja quem tenha sido, identifica maçonaria com sionismo e ataca ambas coisas. Na edição espanhola de 1986, que eu tenho diante, diz ele, se afirma que a primeira aparição dos protocolos se produziu em 1902, como uma parte do livro de um autor chamado Serge Nilus. Abba Eban, o famoso político e escritor de Israel, afirma que o texto dos protocolos foi preparado no escritório da agência polícia secreta czarista chamada Okhrana. Chamava-se Okhrana, a polícia secreta czarista da Rússia. E que esse protocolo do Sábio Sião teria sido preparado por essa polícia secreta nos escritórios em Paris, em 1901. E essa é hoje a opinião geral das pessoas que estudam o protocolo. Na versão espanhola de 1986, se concretiza que o próprio Serge Nilus, na edição independente dos protocolos publicados em 1911, atribui o texto a Theodor Herzl, que, segundo Nilus, o apresentou no primeiro Congresso Sionista Mundial, no ano de 1897. Essa é a origem que, desde então, os antissemitas e antimaçons de todo o mundo atribuem aos protocolos. Então, vamos deixar claro aqui. Os antissemitas, diz ele, e os antimaçons dizem que o protocolo dos sábios de Sião originou-se da mão de Theodor Herzl. Já veremos quem é Theodor Herzl. Já a opinião generalizada de quem não é antissemita e não é antimaçom diz que esse texto foi preparado pela polícia secreta czarista contra os judeus e os maçons. Leon Zeldis expõe de maneira convincente, quer dizer, esse autor está convencido, que o texto dos protocolos provém, em parte substancial, de um plágio perpetrado sobre o livro do polemista francês Maurice Joly, publicado em 1858 com o título Diálogos nos Infernos e enriquecido, entre aspas, com algum outro plágio. Com tais origens, não deve parecer estranho a nós que o texto dos protocolos dos sábios de Sião seja incapaz de resistir a uma mera análise interna. Consta de 25 atas, que correspondem às sessões do Congresso Sionista da Basileia, celebrado em 1897, diz Nilus. No documento se atribui aos judeus a responsabilidade pela Revolução Francesa e a difusão das doutrinas de Marx, Nietzsche e Darwin.
Vamos ver. Explica aqui, Ricardo de la Sierva, que não poderia ter sido assim. Por quê? Diz ele, Marx e Nietzsche eram, apesar de judeus, antissemitas. Então, eles não poderiam ser, como se diz aqui, que os judeus tivessem divulgado as ideias de Marx e de Nietzsche. Porque se Marx e Nietzsche eram antissemitas, como é que os próprios judeus iam divulgar as ideias desses dois homens? Não iam. Então, não, é verdade. E Darwin era um sincero cristão. Se atribui aos judeus o objetivo de conseguir um pleno domínio sobre a imprensa e as finanças mundiais e se considera a maçonaria como instrumento dos judeus para conseguir um absoluto e tirânico governo mundial. Bom, a gente já sabe aqui, pelo que eu disse no início, que Ricardo de la Sierva, este catedrático de História de 3 universidades espanholas, Universidade de Granada, Universidade de Alcalá de Henares e Universidade de Madrid, foi catedrático em duas delas. Eu acho que na de Madrid ele só foi professor associado, uma coisa assim. Mas um homem que foi senador, que foi deputado nas Cortes Espanholas, foi ministro de Cultura, dizendo isso aqui. Ele já disse, no final deste excerto, que não é mentira, é uma verdade histórica, que sim, esses judeus maçônicos conseguiram um pleno domínio sobre a imprensa e as finanças mundiais e que a maçonaria é para eles um instrumento para conseguir um absoluto e tirânico governo mundial. Ademais de um plágio e uma falsidade, os protocolos não têm nem pé nem cabeça, diz ele. Mais adiante ele diz, não merece a pena abordar, não vale a pena abordar a análise interna dos protocolos que, ademais de um plágio, oferecem um texto arbitrário e asqueroso, deleznable, não sei agora fazer a tradução de deleznable para português, já botarei aí, colocarei aí. Afortunadamente, possuímos hoje os textos autênticos do sionismo originário do Congresso da Basileia. Neles não pode encontrar-se o mais mínimo rastro dos protocolos. O livro messiânico de Theodor Herzl, O Estado Judio, se encontra na Biblioteca Nacional de Madrid, em sua versão espanhola, e na internet na sua versão inglesa. Para Herzl, os judeus são um povo que deve encontrar sua pátria própria, seu lar nacional, ao abrigo das perseguições, e deve encontrá-lo de maneira pacífica, não traumática. Então, Theodor Herzl, foi esse autor, era um nacionalista que surgiu com esse livro chamado O Estado Judio, depois daquele fato que ocorreu com o caso Dreyfus. Então, perdão. Deve encontrar, diz para Herzl, deve-se encontrar esse lar nacional para os judeus de maneira pacífica, não traumática. Justifica os jovens judios que muitas vezes gozam de uma educação superior e, ao ver fechado o caminho profissional, se somam às organizações revolucionárias. Para evitar as perseguições e as marginalizações, Herzl propõe que os judeus obtenham um território que possam criar um Estado livre. Propõe a criação de instituições nacionais que canalizem o esforço necessário para conseguir esse objetivo. A localização desse território, naquela época, por Herzl em seu livro, não se fixa ainda. Poderia ser a Argentina ou a Palestina. Essa é a essência do livro, no qual não se diz uma palavra da maçonaria nem de projetos de domínio universal. Ele está falando aqui, deixamos claro, sobre o livro de Theodor Herzl, que chama-se O Estado Judio. Ele escreveu um livro dizendo que os judeus deviam ter um Estado próprio, um lar nacional. Mas ele nunca fez isso, ele não escreveu esse livro com áreas de ódio, nem com... sim, de maneira pacífica, buscando a consecução, conseguir esse lar nacional de maneira pacífica. Então, não pode ser Herzl, segundo de la Sierva, quem escreveu os protocolos dos sábios de Sion, como dizem aqueles que são antimaçônicos e anti-judios e antissemitas. Ante a imensa ressonância que obteve o seu livro,
mais entre o povo judeu do que entre os seus dirigentes, Herzl convocou imediatamente o primeiro Congresso Sionista Mundial que se inaugurou na Basileia, Suíça, no dia 29 de agosto de 1897. Existem as atas desse congresso que tem nada a ver com as alegações feitas no protocolo dos sábios de Sião. O congresso se limitou a examinar e a debater o programa contido no livro de Herzl, livro O Estado Judeu, e que lhe consagrou como líder mundial do sionismo. Do congresso saiu o Programa da Basileia, em que tampouco se concretizava o assentamento geográfico desse Estado judio, dessa terra de Israel. Ainda não se tinha claro. A gente sabe já que nos anos 40, a família Rothschild conseguiu fundar o Estado de Israel. Anos 40, 1948, por aí. It's 67 words long, it's 100 years old, and it changed the course of history for the Middle East and the Jewish people. The Balfour Declaration, the expression of the British government's support for a Jewish home in Palestine, was sent by British Foreign Secretary Arthur Balfour to the second Lord Rothschild. I'm here in Buckinghamshire at Waddesdon Manor to speak with the fourth Lord Rothschild about the Balfour Declaration, what it means for Britain, for the Jewish people and the Rothschild family. The Foreign Office, November the 2nd, 1917. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the Cabinet. So it's possibly the most famous letter in modern Jewish history, and it begins with 3 words: Dear Lord Rothschild. Why was it that this letter was sent by the Foreign Secretary to your great uncle Walter? It's an interesting question because he was really interested in ornithology, although he became interested in Zionism. I think the reason was this, that it was primarily a movement from Eastern Europe, but they didn't clarify who was in charge of that movement. And in addition, it was after all in Great Britain. So they felt that the Rothschild family should be the one to whom it was addressed. And Walter was Lord Rothschild, and he was a Zionist. And those really are the background reasons. So Walter received the Balfour Declaration, and I have a copy here. And I wonder if I could possibly ask you to read it for us. Yes, indeed. Yeah. I'm going to put on my spectacles to make sure I read it accurately. His Majesty's Government view with favour the establishment of Palestine as a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Yours, Arthur Balfour. And here it is, the Balfour Declaration. What do you feel when you see it here? I genuinely feel it's one of the most extraordinary moments in the history of the Jewish people. If you think it took 3,000 years to get to this. And of course, the Rothschild family then as now filled 2 roles, because it wasn't just a leader of diaspora Jewry, it also played a very significant role in the early years of the establishment of the pioneer communities in Israel. I just want to revisit for a moment your cousin Dorothy, who you mentioned, who at an extraordinarily young age, still in her teens, played such a critical role as a go-between and a facilitator for Chaim Weizmann. Can you say a little bit about that? Well, she married my cousin Jimmy when she was 17. So this is your cousin Dorothy, Dolly. Yep, Mrs. James de Rothschild. And from her teenage
years onwards, she was a major supporter of Israel, wasn't she? Major supporter. I mean, she worshipped her husband, who'd been deeply committed, son of Baron Edmore. It was due to him, I think, that she became interested. But once she became interested, she became passionately interested. After his death, she became even more committed. She just wanted to carry out his wishes and what he cared deeply about. And you can read letters from her to Weizmann and from Weizmann to her when she was only 17. And what she did, which was crucially important, was to connect up Weizmann with the British establishment. I think she also trained him in how to deal. She helped educate him how to and it's conduct extraordinary himself. at that age, but she did sort of tell Weizmann, you know, how to kind of integrate, how to insert himself into British establishment life, which he learned very quickly. So I'm here in the Waddesdon Manor archives, where there is a treasure trove of remarkable documents from the time of the Balfour Declaration. We have the correspondence here between the teenage Dorothy and her husband James, and it's really a love story. Here we have detailed letters describing her dealings with Zionist leaders, her advice and her suggestions regarding the conferences of the Zionist movement. And here we have a letter that the young Dorothy, still not 20, sent to Dr. Chaim Weizmann, where she's talking about the meetings that she's arranged for him. And as we've heard, she was helpful in training and preparing him to enter into the highest echelons of British society to advance the cause of the Zionist movement. And she was an important character in your... Então, seguindo, eu expus esse programa no meu citado livro Os Signos do Anticristo, um livro dele, de la Sierva. No dia 1º de novembro do ano seguinte, 1898, o professor judeu Richard Goethel, da Universidade de Columbia, pronunciava em Nova York um célebre discurso intitulado Os Objetivos do Sionismo. Nesse discurso, fixava-se já a Palestina como a sede do lar nacional judeu e se aceitava que muitos judeus seguissem vivendo em seus países de residência, como muitos alemães e irlandeses dos Estados Unidos. E se postulava a criação de uma nação judia para devolver ao povo judeu sua nobreza e sua dignidade. Esse é o objetivo real do sionismo, diz Ricardo de la Sierva. Então ele termina: os exageros e as distorções do antissemitismo e dos protocolos repercutiram contra a história autêntica, suscitaram no mundo judeu um agudo complexo de defesa que se concretiza em algumas instituições muito ativas que, sobretudo depois do Holocausto, se levantam contra qualquer pessoa que, sem aceitar a farsa dos protocolos, pensam ainda assim, com sérios motivos, que entre judaísmo e maçonaria existem conexões históricas indubitáveis e que os judeus conseguiram, graças à sua coesão e ao seu trabalho, avançar muito durante os séculos XIX e XX a umas posições privilegiadas e dominantes no mundo da imprensa, das comunicações, das finanças e da política. Isso é verdade e vamos mostrá-lo, mas não se fundamenta em fantasmagorias e em plágios, como os protocolos dos sábios de Sião, mas em uma análise histórica genuína. Bom, e termina. E não se pode negar as conexões entre judaísmo e maçonaria, que são comprováveis, e vamos a seguir expondo-as. É o que ele vai fazer neste livro. Então, é isso. Os protocolos do sábio de Sião não devem ser levados a sério, conforme este autor, porque são um plágio e fantasmagoria. Não deixa de ser verdade, entretanto, que existe sim uma conexão entre judaísmo e maçonaria e que este pessoal conseguiu galgar importantes, chegar a posições muito importantes nas finanças
na política, nos meios de comunicação, na imprensa, a praticamente dominar esses meios no mundo inteiro. E eu digo isso e me refiro a esses protocolos do Sábio de Sião, por quê? Porque nessa coleção de vídeos que eu subo no meu canal, eu estou falando de Estado profundo, eu estou falando de governo mundial, eu estou falando de um grupo de pessoas, um grupo de pessoas que quer dominar-nos. Estou falando da tentativa de destruição do cristianismo. Estou falando da ONU, que é hoje um quartel-general do governo mundial. Estou falando de questões que têm uma importante interseção com isso aqui, chamado Protocolos dos Sábios de Sião. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal. Até a próxima.